Olá, seja bem-vindo novamente de volta ao canal Tendência e Visão para mais uma publicação. Desta vez, mais uma vez, estarei publicando a Escola Bíblica Dominical, a pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos às 9 horas da manhã na Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, do bairro Capela, em Vinhedo, isso mesmo, tá? Todos os domingos às 9 da manhã você é o nosso convidado para participar da Escola Bíblica Dominical ali no nosso templo, na nossa subsede no bairro Capela. Muito bem, o canal Tendência e Visão tem sempre o objetivo de trazer novos conhecimentos para você, de esclarecer sobre a Palavra de Deus. Conhecimento este que eu aqui publico semanalmente, não só na área teológica, mas na área secular, em vários aspectos da sua vida, ok? Então se inscreva se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu joinha aí e vamos expandir o conhecimento para ajudar outras pessoas. Isso é muito importante se assim o fizermos, ok? Eu sou grato a Deus pela sua vida, muito obrigado por você nesse momento estar aqui ouvindo a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. E a nossa pré-aula de hoje, como nós estamos trabalhando aí com esse segundo trimestre das lições bíblicas da nossa revista, o tema desse segundo trimestre, ele tem aí como objetivo de esclarecer sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Isto mesmo, são 13 lições. E hoje, aqui eu quero compartilhar com você a lição de número 10, pois já estamos aí na 10ª lição com este tema, a intercessão pelos Efésios. Tá? É a carta aos Efésios que nós estamos estudando da Bíblia Sagrada, e essa revista é da nossa CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus, e nós estudamos aí esse segundo trimestre com esse tema muito relevante para o crescimento da igreja. A lição de número 10 é este tema aqui, a intercessão pelos Efésios. A leitura bíblica em classe está baseada na carta aos Efésios, no capítulo 3, você pode abrir aí a sua Bíblia, no capítulo 3, versículo 14 ao 21, isso mesmo, né? Leia essa referência bíblica, pois ela dará aí uma assistência melhor para você conhecer a palavra de Deus, a palavra de Deus que edifica. E dentro dessa leitura bíblica em classe é onde nós estaremos aqui estudando sobre esta lição de hoje, com esse tema de suma importância. Tá? O textual da nossa lição diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15, tá? Verdade prática diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Isso mesmo, então está aí o texto áureo e a verdade prática da nossa lição, aonde também já nos dá aí uma estrutura de como no decorrer dessa lição irá acontecer assuntos de suma importância. Pois bem, a introdução também da nossa revista bíblica da Escola Dominical diz assim, ó: nós iremos hoje falar sobre o valor da oração, nós iremos aqui pontuar sobre o valor da oração intercessória, como que isso é importante. E nesta ocasião nós vamos ver o quanto o apóstolo Paulo apresentava a Deus a igreja que ele amava, a preocupação que ele tinha, o amor que ele tinha pela igreja, o prazer que ele tinha de ver a igreja sempre bem, tá? E esse é o nosso papel, é o papel de todos os cristãos, de orar um pelos outros, conforme
é o próprio apóstolo Paulo, em uma ou outra das suas cartas, Tiago, melhor, né, a carta de Tiago, assim falando, nos diz no capítulo 5, verso 16, orai uns pelos outros. Isso é um conselho do apóstolo Tiago em sua carta também. Isso é muito importante. E Paulo sabia valorizar essa importância, esse momento tão fecundo que é a oração intercessória, tá? E nós entendemos perfeitamente que a intercessão, conforme Paulo também trouxe ao entendimento, que na verdade a intercessão da igreja pelas pessoas ou um pelos outros, que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. E Paulo, quando escreveu no capítulo 3, versículo 20 e 21 aos Efésios, ele sabia dessa importância, dessa profundidade da oração. E aí nós vamos perceber que o reflexo sobre a oração intercessória, a qual o apóstolo traz aí como tema nesta lição. Então é muito importante nós entendermos esse valor, o valor da oração, tá? E aí nós temos 3 tópicos importantes aqui na nossa lição, que são os 3 tópicos que nós iremos abordar, e os subtópicos também assim consecutivamente. O primeiro tópico é corroborados com o poder do Espírito. O segundo tópico é arraigados e fundados em amor. E o terceiro tópico é a bênção de Deus excede o pensamento humano, ou seja, vai muito mais além, vai além da nossa mentalidade, além dos nossos pensamentos, isso mesmo, tá? Então, a primeira oração nós podemos ver registrada aqui na carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 16 ao 23, o apóstolo Paulo, ele começa já a agradecer a Deus pelo que ele tinha ouvido a respeito da fé no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos que haviam ali naquela ocasião, naquele momento, principalmente a carta que ele destinou aos Efésios. Então Paulo, ele começa agradecendo, né? É uma oração já de agradecimento. Então nós temos esse compromisso, nós temos essa obrigação, eu diria que nós temos essa responsabilidade de ser um intercessor. Todo cristão salvo, ele é um intercessor de toda a humanidade, de todos os homens. E aí nós vemos que quando Paulo escreve no capítulo 5, verso 17, 1 Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte, orai sem cessar. É um conselho que o apóstolo dá, é um conselho que o apóstolo Paulo aí ensina para os Tessalonicenses, não só para os Tessalonicenses, mas também para todos os seres humanos, essa responsabilidade. E Paulo, ele inicia a sua oração, ele começa orando com um sinônimo de agradecimento, um sentimento de agradecimento, mas Paulo, ele faz 2 pedidos duplos nessa ocasião. Paulo pede 2 coisas importantíssimas para o Senhor Jesus, na sintonia de interceder pelos Efésios. Então Paulo diz o seguinte, que o poder do Espírito no homem interior, Paulo pede para Deus o poder do Espírito Santo no homem interior, na nova criatura, no novo ser humano, naquele que aceitou a Jesus. Paulo pede também que a presença de Cristo nos corações dos crentes tome conta, a presença do Senhor seja constante. E nós vemos isso no capítulo 3, versos 16 e 17 de Efésios, tá bom? Então, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele demonstra aqui 2 coisas também importantíssimas que devemos ressaltar e que devemos aprender com ele também. Primeiro, Paulo, ele fala o seguinte, que ele era um homem de oração. Nós vemos que Paulo, ele mesmo se posiciona, ele se coloca como exemplo, e Paulo, ele mostra
as suas qualidades, ele mostra que isso na verdade é que todos nós devemos seguir, ser homens, ser mulheres de oração, é o conselho dele para com todos nós. Segundo, Paulo também, ele mostra ser uma pessoa que ensina a verdadeira palavra de Deus, o ensino genuíno. Ele não só ensina, mas também ele pratica. Paulo, ele não só ensina para os efésios, como também ele pratica a questão do ensinamento. Isso vale para todos nós. Nós temos que ser homens e mulheres cheios da presença de Deus, de oração, pessoas de oração, mas também nós temos que ser pessoas de exemplo, ensinar aquilo que nós vivenciamos, é a realidade. E aí nós podemos ver aqui sobre o que Paulo estava ensinando, sobre como nos fortalecer com o poder da palavra de Deus, o poder do Espírito Santo. Paulo sabia que a igreja precisava ser cheia do poder de Deus. Paulo sabia que a igreja precisava da presença de Deus. É por isso que ele ora pedindo para que seja corroborada com a presença poderosa do Senhor, com o poder de pelo seu Espírito no homem interior, conforme capítulo 3, verso 16 da carta aos Efésios. Então essa intercessão de Paulo é muito importante. Ele pede que a igreja tenha essa presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo e eles sejam fortalecidos no poder do Senhor. Outra coisa também que ele aqui pontua é sobre habitados por Cristo. Nós devemos ser habitados pelo Senhor. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, dos cristãos em Éfesos. Paulo pede que eles sejam habitados por Cristo, que os seus corações sejam morada do Espírito Santo, morada do Senhor, e que também isso não significava, na verdade, que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso, mas aqui é uma observação muito interessante. Paulo quer que eles sejam habitados por Cristo, e o verbo grego aqui é katoekein, significa habitação permanente, ou seja, que Cristo habitasse permanentemente na vida deles. E essa oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja, sem reserva, sem qualquer objeções. A igreja tinha que ter Cristo no meio dela, tinha que ter Cristo presente, constante. E aqui nós podemos ver basicamente, aqui nesta pré-aula, finalizando aqui o tópico 1, que o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Isso mesmo, então vale a pena que nós podemos observar que essa presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo, Paulo se preocupava com isso. Paulo tinha essa preocupação que a igreja precisava entender. Vamos já partir mais adiante aqui, vamos mais a fundo nessa questão. Falando ainda do apóstolo Paulo para os Efésios, Paulo agora começa a conversar com eles. Paulo começa a interceder sobre o amor, sobre a virtude cristã. O amor que é um atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E João, em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8 de João, ele fala isso. Um dos propósitos aqui da oração do apóstolo Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Isso mesmo, era para que eles fossem unidos, amassem um ao outro. O amor é a mensagem central, era que eles viessem entender que o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. E nós vemos que Paulo, mesmo em outras cartas, ele escrevia sobre o amor, conforme Romanos, capítulo 5, versículo 8. Paulo diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, pois nós não merecíamos. E Paulo queria ensinar isso para eles, mostrar para eles que o amor era o vínculo de tudo na vida deles. Pois bem, arraigados e fundados em amor, Paulo começa a ensinar para eles, mostrar para eles, interceder para eles também. E Paulo, o apóstolo aqui, clama para que a igreja possa também compreender
e praticar o amor, conforme no capítulo 3, verso 16 e 17 da carta aos Efésios. Arraigados no amor de Cristo, é uma profundidade tremenda. A expressão aqui, arraigados e fundados em amor, nós podemos comparar aqui os santos como uma planta bem enraizada, é como uma casa também bem alicerçada, com uma estrutura, pois sobre estrutura nós falamos nas lições anteriores, e nós aqui podemos ver quando Paulo fala essa expressão arraigados e fundados em amor. Então isso indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma, e Paulo fala isso também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1 a 3. Então, sem o amor, qualquer família, qualquer igreja, se não tiver, qualquer pessoa não tem sustentação, não tem estrutura alguma. E nós podemos pontuar aqui que, na verdade, isso é uma meta para a igreja. Amar é uma meta para todos os seres humanos. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. O esforço próprio humano, jamais poderemos alcançar essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido da oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Capítulo 3 da carta aos Efésios, verso 19. Então, interceder sempre será e sempre foi, é uma meta nossa, é uma meta da igreja. Nós temos essa obrigação, nós temos esse comprometimento, nós temos esse compromisso de orarmos, de interceder pela igreja, de interceder um pelos outros, de interceder pela nossa pátria, de interceder pela nossa nação, de interceder pelo mundo e assim por diante. Muito bem, então aqui nós podemos fechar esse tópico 2 já, e Paulo aqui enfatiza a necessidade total da compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Então, essa base nós temos que ter, essa estrutura nós temos que ter, essa compreensão nós temos que ter. Essa compreensão era o que Paulo queria, que a igreja aos Efésios, que os cristãos lá entendessem essa perfeição. Podemos aqui agora ir mais adiante e veja aqui no tópico 3, no subtópico, a dimensão das bênçãos divinas. Paulo, ele começou a falar também sobre as bênçãos divinas, o que isso poderia refletir quando você intercede, quando você deseja o bem para o outro, quando você, na verdade, quer o bem de ontem, da outra pessoa, quando você, na verdade, tem esse coração que compunge isso, teu coração que está voltado a isso, você ajudar as pessoas. Paulo vai mostrar para ele sobre essas bênçãos que isso pode provocar na vida. Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós pedimos a Deus, isso vai muito mais além. Deus, ele dá abundantemente, muito mais. E nesse sentido, Paulo aqui, ele declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam, são aquilo que Deus preparou para as pessoas que amam a palavra de Deus, que amam o Evangelho, que amam o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, isso mesmo. Ou seja, Deus tem coisas tremendas para nos revelar, para nos dar, para nos presentear. As bênçãos divinas são muitas, são incontáveis, e Deus tem esse prazer de nos assim abençoar. Então, finalmente aqui Paulo, ele prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo, tá? E a glória devida deve ser totalmente a Deus. Nós temos que tributar tudo ao Senhor, tudo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo vem dele, tudo é para ele. Paulo
termina a sua oração demonstrando a sua inteira certeza de fé, a sua grande confiança em Deus. Isso é muito importante. Paulo tinha essa convicção, Paulo tinha essa certeza. E aqui nós vemos que Paulo glorifica ao Senhor dizendo que sabia que Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus é soberano, Ele vai fazer muito mais abundantemente do que vocês imaginam. Paulo dizia para os Efésios: vocês estão pedindo, mas Deus é poderoso para dar. Deus é poderoso para retribuir a vocês, para recompensar a vocês por tudo que vocês estão fazendo, muito mais abundantemente. Pense nisso. Paulo queria que eles entendessem, e aqui nós podemos já fechar esse tópico 3 e entender que as bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis aos cristãos, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Então, meu querido irmão, professor, ensine isso para a sua classe, ensine isso para os seus alunos, que Deus é grandioso, Deus é poderoso. Mostre para ele a grandeza de Deus, mostre para ele o valor da oração, da intercessão, o poder, a capacidade que isso pode transferir e pode transmitir para cada ser humano. Então, fechando aqui a conclusão da nossa lição, nesse momento, nós podemos perceber que a ousadia que Paulo teve, a ousada intercessão de Paulo, anelava aqui o fortalecimento da igreja. Paulo queria que a igreja se fortalecesse, Paulo queria que a igreja tivesse aí uma capacidade maior, e o apóstolo tinha ciência, ele tinha certeza de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios aqui basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Então Paulo ele mostra 4 aqui princípios muito importantes em relação à oração, dos pedidos que ele fazia, da intercessão pelos Efésios. Primeiro, Paulo intercedeu sobre o fortalecimento da igreja, o fortalecimento de poder que a igreja precisava e necessita disso, e os cristãos precisam disso. Outra coisa aqui, outro princípio, é a presença plena de Cristo. Todos cristãos, ele tem que entender que ele precisa da presença plena do Senhor Jesus, sem reserva. Isso mesmo. Outra intercessão aqui no pedido de oração de Paulo também ele fala mostrando para ele que o intenso exercício do amor deveria ser praticado constante. O amor de Deus na vida da igreja tem que ser praticado dia após dia, todos os momentos, tá? E o quarto princípio aqui é o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Isso mesmo, nós precisamos desses 4 princípios na vida, sem exceção: ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo, ter a presença plena de Jesus Cristo, interceder, ou seja, exercitar o amor no nosso meio. E assim, o contínuo crescimento espiritual tem que ser constante, tem que ser encontrado, tem que ser buscado para adquirir dia após dia a perfeição que agrade a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Então, finalizamos aqui mais uma pré-aula da nossa lição, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo Jesus possa lhe abençoar, e assim eu desejo tudo de bom, e que o seu compromisso da oração intercessória seja constante. Deus abençoe, e assim finalizamos essa lição aqui nesta nosso canal Tendência e Visão. É a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Deus abençoe em nome de Jesus.